Boa tarde, igreja! Muitos de vocês já sabem que nós vamos abrir uma loja de segunda mão aqui em Loures, no espaço da igreja. Nós queremos abrir em abril, se Deus quiser, se o confinamento acaba, mas nós vamos precisar da vossa ajuda. Primeiro precisamos de pessoas que orem para o projeto, mas também vamos precisar de pessoas que nos ajudem de maneira prática. Nós precisamos de pessoas que nos possam ajudar em organizar as coisas, em ver a roupa, também atender os clientes. Então, se tu tens interesse, fala comigo, fala com a Selma e nós vamos ver como é que nós podemos trabalhar juntos. Boa tarde a todos, bom domingo, bem-vindos. Desejo que todos estejam a ter muita paz nas vossas vidas e que a semana tenha sido muito boa. Eu sei que não faltaram desafios, mas desejo que tenha sido corrido o melhor possível. Hoje quero começar a nossa celebração com uma frase vinda do próprio Jesus Cristo, que eu acho que é muito relevante e vai nos ajudar a focar nesta celebração. Jesus disse assim em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o que Jesus quer dizer com isso é que todas as coisas que nós conhecemos da experiência humana, tudo passa um dia. Deixa de ser relevante, deixa de existir, deixa de ter valor. Mas as palavras dele, o conteúdo das palavras dele, aquilo que ele ensina através das palavras dele, nunca perde o valor. Vão passar séculos e séculos e séculos e milénios e assim por diante. E o conteúdo das palavras de Jesus continuará a ter valor. Então nesta tarde peço a todos o máximo da vossa concentração, o máximo da vossa atenção. Sei que não é fácil acompanhar a celebração através da internet em casa com tantas distrações que há, mas foquem o máximo. Não por minha causa, não por causa das outras pessoas que vão fazer apresentações daqui a pouco, mas por causa do conteúdo da palavra de Jesus. É tão importante, tão relevante, tão eterno, tão atemporal, que vale a pena prestar-lhe atenção. Vamos pedir a Deus que nos ajude neste sentido. Vamos falar com o nosso Pai em oração. Senhor Deus, queremos te agradecer a nossa presença aqui. Obrigado por cada pessoa que nos está a acompanhar em casa. Pedimos que o teu Espírito ajude a cada pessoa a conseguir livrar-se de todas as distrações, ter a coragem, Senhor, de se focar, de se concentrar, de acompanhar até o fim, para que de forma completa possa receber a tua inspiração. Fala com cada um, transforma vários aspectos da nossa vida através do conteúdo da tua palavra que vai ser partilhado aqui. Gera nova vida e uma nova conduta da parte de todos nós. Pedimos a tua presença e bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Te amo, te
seja doce a ti, o meu viver. E é neste espírito que nós vamos entrar em mais uma tarde de celebração, dizendo a Deus que nós o amamos, que nós o queremos louvar, que nós o queremos adorar, que nós queremos exaltar o nome dele. É neste espírito de humildade, de serviço, de amor para com o nosso Deus, que nós queremos cantar, que o nome dele é exaltado, que nós queremos celebrar a vitória dele na cruz, que nós queremos celebrar a vida dele. Então convido a igreja, mesmo estando em casa, a cantar, a alegrar-se, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é vitorioso e nós queremos cantar com alegria esta música. O teu nome exaltarei, o teu louvor para sempre cantarei. Que este louvor possa estar sempre, sempre nos nossos corações. Amém. O teu nome
Ok, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. É uma satisfação compartilhar a palavra de Deus com todos vocês nesse momento. Para mim, já há tanto tempo distante, depois disso tudo, mas é sempre um prazer, uma graça estarmos juntos em comunhão. Mesmo que essa comunhão, por enquanto, ainda seja mediada eletronicamente, mas nós partilhamos a palavra e estamos no mesmo espírito. Amém? Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Pai amado, Deus querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que é estar na Tua presença, Senhor. Eu te peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale através de mim, que me use, que a Tua palavra, Senhor, chegue a cada mente, a cada coração, e que o Senhor faça segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos guia e nos orienta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje ver uma passagem, uma palavra, dando continuidade sobre a mensagem de Cristo, sobre a passagem de Cristo aqui pela terra, a caminho da sua paixão, a caminho do seu sacrifício, que é a Páscoa. Nós temos os ensinos de Jesus, o ensinamento, quando Jesus se dispôs a ensinar as multidões e a ensinar a falar sobre o reino de Deus. Nós temos o uso das parábolas muitas vezes. E por que Jesus falava por parábolas? Ele falava exatamente para demonstrar algo que era tão grandioso numa circunstância um pouco menor, numa circunstância perceptível por nós seres humanos. E hoje nós vamos ler Mateus 25, os versículos 14 a 30, que trata da parábola dos talentos. O texto diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se, também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Antes da gente começar aqui os detalhes do texto, convém a gente perceber 2 coisas. Primeiro, de que fala essa parábola?
Essa parábola ela está num contexto em que Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Ele estava usando parábolas para exemplificar, para explicar como funcionava o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. E muitas vezes dando instruções, explicações de como seria no porvir, de como seria exatamente no seu reino na glória. E a segunda explicação é que nessa parábola nós podemos identificar um senhor e seus servos, que são exatamente a ilustração que nós temos para Deus e os homens. Diante disso, sabemos que a parábola ela vai trazer um ensino maior, um ensino que traz uma moral sobre algo que é muito além, colocado numa perspectiva mais acessível. Então, nós pegamos Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, e colocamos na personagem desse Senhor, né? Uma pessoa de posses. E toda a humanidade cabe nesses personagens desses servos, desse Senhor. Então, nós temos aqui essa situação. Agora, quando diz a parábola dos talentos, às vezes há uma pequena confusão na ideia de talento com a palavra que nós temos em português para talento, que quer dizer habilidade, a facilidade de fazer algo, né? Mas esse talento aqui, na verdade, não significava isso. O talento aqui é uma unidade de medida, é algo que indica valor, que indica também dinheiro, né? Você vê que nós começamos o texto, quando Jesus começa a falar, ele diz: um homem que, ausentando-se do seu país, chamou o seu servo e lhe confiou os seus bens. Esses bens que foram confiados não foram coisas, digamos assim, pequenas. Assim como Deus confiou à humanidade toda a criação. Quando nós continuamos na leitura do texto, no versículo 15, diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Nós temos uma divisão aqui que não é equitativa, nós temos aqui uma divisão que é diferenciada, mas ele justifica isso. Ele diz que foi dado a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não nos dá nada que nós não possamos cuidar. Deus não nos cobra além da nossa capacidade. E Ele que conhece a nossa capacidade muito melhor do que cada um de nós. E nessa divisão, segundo a capacidade de cada um, Ele dividiu esses talentos. Primeiro, se a gente for tentar fazer uma comparação do que seria esses 5 talentos, esses 2 talentos e esse 1 talento, com alguma medida que nós temos hoje em dia. Para começo, esse talento era um peso de mais ou menos, isso variava, mas cerca de 35 quilos. 35 quilos de quê? Ora, de prata ou ouro. O texto aqui não determina, né? Nós entendemos que poderia ser de prata porque o talento de ouro era ainda uma medida muito alta. Então, um talento era cerca de 35 quilos. E isso correspondia a cerca de 6.000 dias de salário, 6.000 denários, né? 6.000 dias de salário de um trabalhador comum. Nossa, 6.000 dias são quase 16 anos. Aliás, são mais do que 16 anos. Então, imagine aí, 16 anos do salário, vamos colocar, como ele diz, um salário do trabalhador comum, um salário mínimo, um ordenado mínimo. Então, isso, por exemplo, nos dias de hoje de Portugal, nós temos um ordenado mínimo de 665 euros. 16 anos daria 127.680 euros. Isso é o valor do que seria aproximadamente esse 1 talento. Então, a gente pode equiparar que seria mais ou menos o valor de um imóvel. Então, é como se esse senhor ele tivesse pego o valor de um imóvel e deu a um servo, de 2 imóveis e deu a outro, e de 5 imóveis e deu a outro. Mas para quê? Para administrar, certamente. Ele diz que ele saiu em viagem.
e deixou os seus bens para esses servos cuidarem. Mas nós temos aqui algumas diferenças desses servos. Primeiro, cada um deles tinha capacidades diferentes. E o seu senhor conhecia as suas capacidades. E deu segundo a sua capacidade. E o texto vai nos mostrar o que cada um deles fez. No versículo 16 diz que o que recebera 5 talentos, ou seja, o que recebeu mais, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Aqui uma coisa a chamar a atenção é que ele saiu imediatamente. Nós vemos aqui alguém que é rápido, que tem pressa em agir, no sentido de agir, de ter atitude, de colaborar com o seu Senhor. Ele podia muito bem dizer, olha, meu Senhor saiu hoje de viagem, não tem pressa nenhuma, eu posso passar aqui uma semana folgado, eu posso festejar, eu posso tirar umas férias, depois eu vou pensar o que é que eu faço com esse dinheiro. Não foi isso que o texto diz, ele diz que ele saiu imediatamente, ou seja, ele recebeu a missão e ele cuidou disso imediatamente. E não é à toa que era esse que era considerado pelo Senhor o mais capacitado, e foi ele que recebeu mais. O que recebeu 2 talentos diz que igualmente conseguiu dobrar. Ora, o que recebeu 5 conseguiu mais 5, o que recebeu 2 conseguiu mais 2. Nós não temos aqui o tempo exato, mas a Bíblia diz que muito tempo depois, ou seja, essa condição de servo, de um senhor ausente, exige algo muito importante, que é a fidelidade. É aquela pessoa que faz o que é correto quando ninguém está a ver. Que não precisa ser vigiado, que não precisa ser controlado para tentar fazer o que deve ser feito. Então, eles eram servos que não tinham um senhor presente, que não estavam com uma vigilância. Eles estavam livres para agir conforme lhes parecesse melhor. O que recebeu 5 talentos, dobrou esses 5 talentos, ou seja, ele investiu. Veja que um investimento alto desse, ou seja, mais ou menos o valor de 5 imóveis, de 5 apartamentos, e ele conseguiu dobrar esse valor. O outro que recebeu 2 também conseguiu dobrar esse valor. O terceiro recebeu 1. Mas observe que, se ele recebeu 1, o Senhor sabia que ele era capaz de cuidar. O Senhor sabia que ele era capaz de administrar. Ele não era uma criança que não sabia o que fazia, que ia perder aquilo ou que precisava de alguma forma esconder. Ele era um homem capacitado, que podia administrar aquele valor de forma a receber em cima daquele valor. Se fosse para simplesmente enterrar, seria preciso dar um servo? O próprio Senhor poderia ter escondido esse valor. Quando ele delega isso, quando ele entrega, quando ele distribui, a ideia é exatamente que esse dinheiro não fique parado, que esse bem seja usado. E isso era para ser usado, logicamente, para render, para ser multiplicado. E o que é que nós temos para nós nesse ensinamento? Por que é que isso é uma parábola sobre o reino de Deus? O que é que o reino de Deus tem a ver com essa multiplicação, com esse investimento monetário? Ora, nós recebemos do Senhor uma missão. E essa missão, ela nos foi delegada enquanto o Senhor está ausente. Nós que confiamos em Cristo, nós que cremos, que servimos a Ele, esperamos por sua volta. Mas enquanto nós esperamos, o que nós temos feito do que nos foi entregue? Essa é uma pergunta pertinente com essa parábola para a nossa vida, para os nossos dias. E aqui, quando nós vemos que o Senhor volta, nós vamos ter uma outra observação. O que os servos fizeram na ausência dele estava inteiramente ligado ao relacionamento que eles tinham com esse Senhor, ao relacionamento que eles mantinham com ele. Como assim? Vamos ver aqui no versículo 20. Aliás, no 19, diz: depois de muito tempo,
voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nós já sabemos que o tempo é, de fato, um elemento que pode revelar muita coisa. Muitas amizades não resistem ao tempo. Muitos relacionamentos que são muito superficiais não resistem ao tempo. Então, esse senhor, ele passou muito tempo fora. Quando ele retorna sabendo que ele tinha um elo, ele tinha um relacionamento com aqueles servos. Então, ele tinha para onde retornar e para que ele diz para ajustar contas. Muitas vezes esse ajuste de contas é uma ideia que não é simpática a muitas pessoas. As pessoas muitas vezes rejeitam a ideia de prestar contas a quem quer que seja. E muita gente que se denomina, se diz ateu, rejeita exatamente essa ideia de se submeter, de prestar contas. Mas nós que conhecemos a Deus, e cada dia mais quando nós conhecemos, porque nós conhecemos nunca inteiramente, nós conhecemos a cada dia. A cada dia que nós conhecemos mais a Deus, nós sabemos como é maravilhoso ter um Senhor a quem prestar conta. Por quê? Porque nós nada entregamos a Ele do que não tenha nos sido entregue antes. Essa parábola mostra isso. Quando o Senhor saiu, Ele não deixou os servos desamparados, Ele não deixou os servos sem explicação, Ele não sumiu, Ele não fugiu. Ele chamou, Ele convocou, Ele participou da sua viagem, Ele entregou uma missão e disse: olha, eu volto. É essa a esperança do cristão. O nosso Senhor voltará. E será maravilhoso prestar contas, porque o prestar contas aqui é o reencontro. Estar longe de alguém a quem se quer bem, quando você reencontra depois de muito tempo, é natural que se vá contar o que aconteceu nesse período. Quem nunca passou um longo período sem ver, por exemplo, um parente, um amigo querido, e quando reencontra, há essa prestação de contas no sentido de dizer: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso também é relacionamento. E nisso não há peso, e nisso não há dor, porque nós sabemos em quem temos crido. O nosso Senhor nos confiou primeiro, nos entregou primeiro. E é por isso que nós temos o prazer de entregar de volta, de chegar a Ele para prestar contas. E o que seria esse prestar contas? Ora, no versículo 20 ele diz assim: Senhor, confiaste-me 5 talentos. O relacionamento, o sentimento do servo aqui com seu Senhor, não era dizer: olha, tu, Senhor, me deu este fardo, me deu este peso, essa obrigação. Ele disse: não, Senhor, eu sei que isto foi uma confiança. Isto foi uma atitude de confiança. Tu confiaste a mim algo que era muito valioso, que era muito precioso. Isso determina, isso me mostra que o Senhor tem valor por mim, me valoriza, confia em mim. Afinal, imagine, você entregaria o valor, sei lá, de mais ou menos 1 milhão de euros a um estranho e diz: olha, estou vendo pela primeira vez uma pessoa, está aqui, guarda esse dinheiro aí, depois, não sei quando eu volto aqui para pegar. A ideia de Jesus usar aqui uma parábola que fala sobre dinheiro, sobre o valor monetário, é exatamente essa ideia de saber que isso nos é caro, que isso é algo com quem nós estabelecemos confiança. Então, nós temos essa ideia de ele diz: olha, Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Então, eu tenho aqui mais 5 para te entregar. Esse é um momento de alegria. E a resposta do Senhor, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Ora, é engraçado aqui que ele não diz assim: ótimo, foste um bom administrador. Foste alguém, um bom homem de negócios, aqui você soube multiplicar. Ele chama de servo bom e fiel, porque a ideia aqui é que foi a fidelidade
que sustentou, que possibilitou essa multiplicação. Como eu disse, ele poderia ter simplesmente feito o que quisesse da vida, não ter dado muita atenção, não ter se empenhado, não ter se sentido na obrigação de fazer nada com aquele valor, com aquele dinheiro. Mas ele se empenhou e ele, com alegria, mostra o fruto desse empenho. Que fruto nós temos para mostrar ao Senhor do que Ele tem nos dado? Tanto que Ele tem nos entregue. E aqui nós podemos sair desse aspecto monetário e ir para todos os outros. Né? O que o Senhor nos confiou. O que o Senhor nos confiou, o que nós temos feito com isso? Com a sua capacidade de comunicar. O que você tem feito com a capacidade de se relacionar? O que você tem feito com a capacidade de ajudar? Tudo isso vem de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem de Deus. E Ele distribuiu dons aos homens, a todos os homens. Até aqueles que não o reconhecem. Cada um dos seus dons, cada capacidade que nós temos de fazer algo, vem de Deus. E nós podemos usar isso para multiplicar, para agregar, para trazer um fruto glorioso ao reino de Deus. Ora, mas o que seria isso? Ele diz, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A perspectiva divina e humana são muito diferentes. Muitas vezes, o que nós achamos que é muito difícil, que é muito grande, que é muito pesado, é porque nós tiramos dessa perspectiva de Deus que é eterna. Nós vemos ele falar aqui com um servo que recebeu mais, o que recebeu 5 talentos. Ou seja, esses 5 talentos, como se fosse o valor de 5 imóveis. E ele disse, olha, foste fiel no pouco. A perspectiva do Senhor aqui é diferente do servo. O servo, quando recebeu aquilo, recebeu com a responsabilidade que estava a receber muito, recebeu mais do que todos. Era uma quantia muito grande, era um valor muito grande. Quando ele vai devolver, nós vemos que o mais importante para o Senhor não era o valor, mas era a atitude do servo em relação ao que foi dado, a missão que foi confiada. Qual era o relacionamento que ele ia manter com o seu Senhor? Ele diz, olha, tu és um servo bom e fiel. E ele diz, foste fiel no pouco. Qualquer coisa que possa chegar às nossas mãos nessa terra, qualquer experiência que nós possamos viver nessa terra, é muito pouco, é muito pequena comparada ao reino de Deus. E a parábola é usada exatamente para explicar este reino. Então ele diz, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é o muito? Não vê aqui o Senhor dizer, olha, traz aqui 50 talentos para entregar a ele. Eu dei 5, agora eu vou dar 50. Não é o monetário. Ele vai dizer o que é o muito que ele vai colocar a ele. Ele diz, entra no gozo do teu Senhor. Na NVI, a nova versão internacional, essa parte é traduzida como participa da alegria do seu Senhor. A maior honra que nós podemos ter é participar da alegria de Deus, é sermos participantes do seu reino, é estarmos em comunhão com Ele. Por isso que ele diz ao servo, olha, foste fiel no pouco, foste fiel no que é material, no que pode se acabar, no que pode perecer. Foste fiel nessa terra, que por muito que se viva, vai se viver o quê? Um século? Um pouco mais? Ele diz, eu tenho algo melhor para ti. Ser fiel aqui nesse pouco, e eu vou te colocar no muito, que é participar da minha alegria, que é eterna, que não terá fim, que não tem limites, que não está situada no início e no final temporal, que não é condicionada por nenhuma circunstância.
Ele diz: esse servo bom e fiel vai participar da minha alegria, vai estar junto comigo. E isso é o que nós podemos querer de mais grandioso, porque nada nessa terra se compara à alegria da presença do Deus vivo. E ele faz o mesmo diálogo com que recebeu 2 talentos. Ele diz: olha, tu me confiaste 2 talentos. O servo tinha plena convicção que aquilo foi uma atitude de confiança, de mostrar relacionamento do Senhor para com ele. Ele diz: tu me confiaste isso, eu tenho alegria, eu tenho prazer de te dizer que eu empreguei isso e está aqui, eu te devolvo mais do que isso. Deus, eu tenho alegria. Como é que nós podemos dizer isso? Deus, eu tenho alegria. Eu sei que foi a tua fidelidade. Eu sei que foi a tua confiança em me entregar a tua vida. A vida que está no teu Filho Jesus Cristo. Eu quero multiplicar isso com os outros. E dizer: Senhor, aqui está. Mais do que o que entregaste a mim, mas também que isso se multiplicou, que eu fiz, que eu empreguei isso, que eu coloquei isso de uma forma que pudesse ser expandido, ser ampliado. Colaborar com o reino de Deus, no sentido de trazer isso a outras pessoas, é de fato uma alegria. E é essa missão que o Senhor tem nos confiado, cada dia das nossas vidas. Aqui, ele continua, da mesma forma: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, ou seja, nisso que é perecível, material, finito. Mas eu tenho algo que é maior para ti. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, participa da minha alegria, participa do meu reino que é eterno. E no final, nós temos o terceiro servo, que recebeu 1. Ora, ele tinha, digamos, menos capacidade do que os outros? Sim, a palavra diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Mas ele tinha alguma, ele podia escolher usar da sua capacidade, por menor que ela fosse, de alguma forma. Mas olha o que é que ele diz. Ele diz: Senhor, aqui no versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Viu a diferença dos outros 2, do que recebeu 5 e do que recebeu 2? Eles chegaram dizendo: Senhor, tu me confiaste esse talento. Ou seja, Senhor, eu sei que tu confias em mim, que nós temos um relacionamento de confiança que foi estabelecido por ti. Porque não poderia ser o contrário. A visão do terceiro servo é completamente distorcida. Ele não vê um Senhor que deu, que entregou, que confiou algo a ele. Ele vê exatamente, ele diz: tu és um homem severo. Tu és um homem severo que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. É como se ele dissesse: Senhor, eu sei que tu queres receber mais do que tu tens, mais do que tu me deste. Os outros 2 reconheceram que foi lhe dado em confiança, que foi estabelecido confiança entre eles. Esse daqui não enxerga a confiança, não vê essa benevolência do Senhor. E sabe o que é que ele enxerga? Alguém que queria, de alguma forma, usufruir dele, ter um lucro em cima dele. Mas nós vemos que esse Senhor trata tudo isso como pouco. Ele diz: olha, foste fiel no pouco. Quantas vezes, embora o homem não diga, mas subjaz uma ideia de que é como se Deus precisasse de nós. E é exatamente o contrário. Somos nós que precisamos de Deus, desesperadamente, do seu favor, da sua graça, da sua benevolência, eternamente. E essa visão distorcida
que muita gente tem de Deus como de um carrasco é que é responsável porque essas pessoas não tenham um relacionamento com Deus. Então esse servo, ele não manteve, como os outros dois, essa fidelidade, esse relacionamento, essa questão da confiança. Por quê? Por causa dessa visão distorcida, que provocou uma única coisa. Ele diz, olha, receoso. Em algumas traduções da Bíblia diz assim, eu tive medo e escondi. Aqui diz, receoso eu escondi. O medo, ele é completamente diferente do temor. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus em temor. Temor no sentido de saber que nós somos carne, somos limitados e que Ele é o Deus eterno, infinito, criador. A clareza dessa diferença é que se configura o temor. Mas medo não é isso. Medo escondeu, ausentou essa pessoa do seu Senhor. Ele diz, eu tive medo, por isso eu escondi o teu talento. Nele não houve nenhuma preocupação em ser útil ao seu Senhor. Não houve nenhuma preocupação em justificar a confiança nele depositada, porque simplesmente ele nem enxergou, nem percebeu isso. Ele simplesmente disse, olha, isso aqui não é meu, eu vou esconder, vou cavar aqui. Se um dia ele voltar, eu desenterro e entrego a ele. Ele não se empenhou, aquilo não fazia parte da vida dele. Ora, se nós vemos que o que ganhou 5, ganhou mais 5, ele negociou com aquilo. O que ganhou 2, ganhou mais 2, também ele negociou. Quando a gente fala negociar, a gente fala que aquilo ocupou a vida deles, né? Aquilo foi, de alguma forma, uma atividade. Eles gastaram tempo com aquilo. Aquilo fazia parte da vida deles, mesmo o Senhor não estando presente. O servo mau, ele diz, não, meu Senhor não está aqui. É como se ele não, na verdade, ele não tem um Senhor, porque ele não serve. Ele disse, esse homem se ausentou, eu vou guardar o que é dele aqui e vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E essa visão distorcida de Deus, de um Deus ausente e carrasco, é que faz com que as pessoas não se relacionem com Ele. Mas Jesus veio para nos ensinar exatamente o contrário. E aqui ele vai mostrar, no final ele diz, olha, já que era isso que tu achavas, que eu ia receber o que eu não tinha empregado, tu tinha que ter um mínimo de interesse em fazer isso render, nem que fosse entregar alguém para fazer. Ou seja, não queria ter trabalho nenhum, entregasse aos banqueiros, é o que ele diz. Ele diz, mas tu foste um servo mau. Então, quando ele diz servo mau e negligente, negligenciar é exatamente isso. É não cuidar, é não aceitar, é não tratar daquilo que lhe foi entregue, lhe foi confiado. Quando nós nos omitimos, e muitas vezes, mesmo aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que dizem confiar nele, se colocam numa posição de omissão diante de muitas situações, sem colocar o seu Senhor como objetivo de todas as coisas, no sentido de honrá-lo, de ser fiel, essa negligência é o que afasta. E ele diz, olha, se aqueles dois que foram fiéis, bons e fiéis, ele diz, olha, porque foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, e o muito é exatamente partilhar dessa alegria, é fazer parte desse reino eterno. Ora, aquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que quer manter a sua vida fora, distante desse relacionamento, dessa confiança, não tem como usufruir dessa alegria, de partilhar essa alegria. E o que é o contrário dessa alegria? É exatamente a tristeza eterna. E ele disse, esse servo mau vai ser lançado fora,
nas trevas. As trevas é exatamente onde não há luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não andará em trevas. E aqui ele fala sim do juízo final, fala da redenção dos santos, da ideia de compartilhar com Deus a vida eterna ou estar fora dessa vida eterna, fora da presença de Deus. E fora da presença de Deus não há bênção alguma. E ele diz, ele descreve esse lugar fora da presença de Deus. Ele diz: as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma expressão muitas vezes utilizada no Novo Testamento para determinar como será o inferno, que é exatamente a separação permanente, eterna da presença de Deus. E o que é que nós temos para aprender com essa parábola? É que hoje, enquanto nós estamos aqui, à espera da volta desse Senhor, que nós possamos ser servos bons, servos fiéis, que honram o seu Senhor, para que quando Ele volte, nós possamos usufruir do que é maior, que é a sua própria presença eterna, compartilhar da alegria do nosso Senhor. E aqui nós finalizamos esse texto com a seguinte questão: se até hoje você não teve essa ideia de que Deus lhe confiou algo muito precioso, que foi o seu próprio Filho Jesus, que veio, morreu e ressuscitou, venceu a morte e o pecado, para que um dia você possa estar com Ele eternamente. E que enquanto você usufrui dessa vida aqui na terra, você possa vivê-lo na confiança que tem um Senhor, que é um Senhor que tem lhe confiado, tem lhe entregue, tem cuidado de ti. Se até hoje não percebeu isso, não vivenciou isso, isso pode ser mudado hoje. Onde você está, você pode reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se entregue a Ele e diga: Senhor, eu quero te servir. Eu quero participar dessa alegria. Eu quero honrar toda essa confiança que o Senhor colocou diante de mim. Faça isso hoje. Nós podemos orar, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz e nos alimenta. Senhor, neste momento eu quero Te apresentar, Senhor, cada vida que está a ouvir essa palavra. Senhor, aqueles que nesse momento ainda não Te conhecem como Senhor das suas vidas pessoalmente, mas que estão a se render a Ti, Senhor. Que eles sejam alcançados pela Tua graça salvadora e que eles possam, Senhor, viver a maravilhosa satisfação de ter relacionamento contigo, de ser servo Teu e saber que a Tua alegria, ela se multiplica quando nós entregamos, quando nós partilhamos, quando nós vivenciamos isso na terra. Oh, Senhor, e por mais maravilhoso que isso possa ser, não se compara com a alegria que será eterna quando nós estivermos novamente juntos contigo. Por isso nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós Te ansiamos e nós queremos, Senhor, Te honrar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
ficamos muito gratos a Deus e a vocês por poderem acompanhar esta celebração, juntar-se a esta celebração, que é um tempo de festa. Por isso chamamos-lhe celebração, porque é uma comemoração de Deus, de tudo que Deus nos dá e tudo que Deus faz nas nossas vidas, mas é ao mesmo tempo também um tempo de reflexão. E eu espero que realmente aquilo que foi dito possa ter gerado ao coração de cada um de vocês um desejo de se aproximar mais de Deus, um desejo de ser mais obedientes a Deus. E eu sei que isso não é fácil, porque nós somos humanos, não é? E no nosso dia a dia enfrentamos muitas coisas, vivemos muitas coisas que tendem a nos afastar de Deus. Mas o meu encorajamento para todos é que possamos partilhar uns com os outros estas coisas que nos estão a aproximar de Deus e aquelas também que nos estão a afastar de Deus, para que possamos ajudar uns aos outros a continuar a crescer. Encorajo-vos também a ver os anúncios, as informações, tanto do início como agora do final da transmissão, para estarem inteirados dos comunicados e também de continuarem a apoiar o trabalho que esta igreja faz com a oração, com outras formas de apoio, mas também com doação, com a vossa doação financeira, porque é desta forma que esta igreja pode continuar a fazer o seu trabalho. Obrigado pelo vosso compromisso. Desejamos uma semana abençoada e que na próxima semana, querendo Deus, possamos estar aqui. Lembramos que já vamos estar aqui presencialmente, mas vamos poder também transmitir para aqueles que não podem estar. Que Deus possa abençoar a vossa semana, no nome de Jesus. Até a próxima semana. Thank you.